Amém. Glórias a Deus. Senhor seja louvado, seja engrandecido nas nossas vidas. É muito bom estarmos reunidos aqui como povo de Deus para adorar ao Senhor em comunhão, em comunidade. É uma bênção isso, e precisamos agradecer ao Senhor pela oportunidade, pela liberdade que nós temos, por esse privilégio que nós temos de adorar ao Senhor, de estarmos juntos como igreja, mesmo cada um, como a irmã Bia falou, cada um no seu lar, cada um na sua casa, mas adorando ao Senhor em unidade. Isso é maravilhoso. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a maternidade, né? Hoje é o Dia das Mães, e o nosso tema da nossa mensagem de hoje é virtudes da maternidade. Virtudes da maternidade. Certa vez eu li uma frase que dizia, que está na minha Bíblia, inclusive, a Bíblia da Mulher, que diz assim, que ser mãe é viver com o coração fora do peito, fora do corpo. Ser mãe é viver com o coração fora do corpo, fora do peito. E isso eu digo não apenas para as mães que geraram filhos biológicos, mas todas aquelas que são mães de fato, se sentem mães espirituais também, que cuidam dos outros, né? Nós temos muitas mães que não geraram filhos biológicos e que, na verdade, são muito mais cuidadosas e mais prestativas do que as mães biológicas, né? Então, a gente não pode medir a mãe por isso apenas. Existem vários tipos de mães, né? Então, ser mãe é viver com o coração fora do peito, mas eu fui entender melhor isso depois que eu me tornei mãe. E às vezes eu olho para minha filha e eu vejo meu coração correndo por aí, meu coração brincando, pulando, fazendo bagunça, e realmente o nosso coração ele fica fora do nosso peito, né? Como se ele estivesse saído de nós, estivesse personalizado numa outra pessoa ali, fisicamente falando. Eu trabalhei em escola por alguns anos, fui funcionária pública, né? De escola estadual, e eu pude conhecer assim vários tipos de mães. Algumas mães tinham o hábito de espiar as professoras dando aula pela janela de fora do pátio da escola. Então, elas ficavam pelo lado de fora da sala, espionando as mães dando aula pela janela. Outras mães ficavam do lado de fora da porta mesmo, ficavam dentro da escola, do lado de fora da porta da sala de aula. Isso mais mães de filhos pequenos, né? E quando o filho queria ir no banheiro, queria alguma coisa, a mãe estava ali para ajudar, bem desesperada. Eu acho que eu vou ser uma dessas. Às vezes eu fico pensando, como é que vai ser quando a minha filha for para o colégio? Meu Deus do céu, foi para a escola, né? Não sei se eu vou ser essa mãe que fica do lado de fora da porta, esperando para levar no banheiro, esperando para ajudar. Espero que não. Estou trabalhando a minha mente, meu coração para que eu não seja assim. Mas existem muitas mães que fazem isso, né? Eu vi muito disso no colégio. Eu vi mães que seguiam os filhos de longe, aquelas que elas davam espaço para o filho caminhar mais à frente, mas elas iam atrás, seguindo o filho enquanto eles caminhavam até a escola. Não iam ao lado, mas elas iam atrás, seguindo para ver se ia bem direitinho, né? Se ia chegar direitinho. Eu vi mães que buscavam seus filhos e levavam os filhos já no terceiro ano do ensino médio, muito mais de 18 anos, maiores de idade muitas vezes, e as mães levavam e buscavam seus filhos. Mas eu também vi mães que vinham buscar os seus filhos drogada, né? Elas vinham para a porta da escola drogada buscar suas crianças, mas elas iam buscar. E a contrapartida, eu vi mães que eram empresárias bem-sucedidas que não buscavam seus filhos pequenos. Muitas vezes o filho ficava na escola até muito depois do horário, esperando pela mãe, e a gente tinha que ligar, tinha que entrar em contato, fulano, onde é que tu tá? Teu filho tá aqui esperando, a aula já acabou. E uma mãe muito bem-sucedida, com carro importado, e não ia buscar o seu filho na escola porque talvez não tivesse tempo para isso, enquanto a que era drogada ia buscar mesmo naquele estágio deplorado. Então, existem vários tipos de mães, mas o fato é que ser mãe não é uma tarefa fácil, principalmente nos dias de hoje, mas também não era fácil antigamente. É uma tarefa muito difícil, tanto que é comparado a um ministério, né? Nós podemos comparar a maternidade com um ministério, algo que foi dado pelo Senhor. Nós, para sermos mães, nós precisamos desenvolver algumas virtudes na maternidade. Mas pensando nessa palavra virtude, o que é essa virtude que eu me refiro? Segundo o dicionário informal da online, virtude é uma qualidade moral particular. Virtude é uma disposição estável em ordem a praticar o bem. Revela mais do que uma simples potencialidade ou uma aptidão para uma determinada ação boa. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o ser humano para o bem. Mas toda vez que eu penso em virtude, eu me lembro de um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que é Atos 1:8. Se você quiser abrir ou não, igual eu vou ler aqui agora, Atos 1:8 também fala sobre virtude. E diz assim, né?
Atos 1:8. Mas recebereis a virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E aqui no grego original, virtude é traduzida por dunamis, que significa poder real, poder em ação. Então, virtude é um poder real, um poder em ação que nos impulsiona a fazer o bem, fazer o que é bom. E para nós cristãos, é um poder sobrenatural. Não é simplesmente um poder, ele vai muito além das nossas capacidades, das nossas forças, e até mesmo do nosso simples querer. É um poder, é um dunamis, né? Transcende as nossas limitações e nos enche de superpoderes para sermos e fazermos coisas que parecem impossíveis aos nossos olhos. Essa é a virtude que eu gostaria de trabalhar com os irmãos hoje à noite, as virtudes da maternidade. Eu me lembro de uma reportagem, e talvez alguns aqui se lembrem de um tempo atrás, há uns anos atrás, faz bastante tempo até, em que uma criança caiu numa poça de água. E essa reportagem, ela foi, inclusive, ela correu o mundo todo, principalmente porque o jornalista, ele se deteve apenas a tirar as fotos e ele não fez nada para auxiliar. Ele ficou de longe, trabalhando, realmente ele estava ali focado no trabalho dele. Qualquer pessoa naturalmente teria ido fazer algo por aquela situação, mas ele ficou de longe tirando fotos. E essas fotos correram o mundo todo, assim, aqui no Brasil, aconteceu no Brasil isso. Então, aquela criança pequena caiu numa poça muito funda de água e a sua mãe ficou desesperada. Só que a mãe não sabia nadar. E ela não sabia como tirar seu filho, até que ela pula na água, mesmo não sabendo nadar, e tira forças, essa virtude que vem muito, muito de dentro, né? Tira essa virtude, vem uma virtude atoma, essa virtude atoma, na verdade, e ela consegue retirar seu filho daquela poça de água. Então, ela foi tomada por algo muito maior do que ela foi tomada por algo que transcendia as suas limitações. Quantas vezes a gente ouve falar também de pessoas que, em momentos de crise, conseguem levantar pesos enormes para tirar outras pessoas debaixo de um carro. Enfim, são coisas que sobrevêm à nossa força, que sobrevêm àquilo que nós podemos humanamente falando. Então, aquela mãe, ela foi tomada, ela foi impulsionada por um superpoder, e essa virtude que nós nos referimos aqui. Nós precisamos mais do que um desejo, e sim nós precisamos desenvolver esse dunamis, esse poder, esse superpoder de forma constante e determinada. E nós encontramos na Bíblia vários exemplos de mulheres que em algum momento desenvolveram virtudes que hoje nos ensinam. Tem vários exemplos, mas eu quero ver com os irmãos alguns exemplos, pensar com os irmãos, né, sobre alguns desses exemplos. Eu te convido para que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. O primeiro exemplo que nós vamos ver é de uma mãe, uma mulher gentia, uma mulher que não era judia. E ela vai nos ensinar sobre a virtude da perseverança. Então, a mulher gentia e a virtude da perseverança. Mateus 15, de 21 a 28, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa de seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Essa mulher gentia, ela era cananeia, ou seja, gentil era todo aquele que não era judeu. Ela vai até Jesus e Marcos, capítulo 7, 24, diz que nessa ocasião específica, Jesus, ele não queria que a sua presença fosse notada. Ele queria um tempo para descansar, para se refazer, só que ele não conseguiu se esconder. Então, ele estava ali, mas ele não queria ser
abordado por ninguém. Ele estava como se estivesse assim, tentando descansar, repousar um pouco. Isso está escrito lá em Mateus 7:24, quando conta a mesma história de uma forma um pouquinho diferente. Só que a filha daquela mulher estava possessa por demônios. E ela estava numa angústia tão profunda que ela não se importou nem com o fato dos judeus não simpatizarem muito com os gentios. E ela era movida pelo amor, mas o amor pela sua filha. Não era um amor por si mesma. Era um amor sobrenatural, um amor pela sua filha, era um amor poderoso que movia o coração daquela mãe até Jesus, tanto que ela não se importou com todas essas situações contrárias. E aquela mulher vai até Jesus porque ela sabia que ele era o único capaz de resolver aquela situação. Ela se prostra, clama e suplica com uma angústia de alma pela sua filha. E ela clama por ajuda para Jesus. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Só que Jesus responde para ela com um silêncio. Jesus não responde para ela com palavras algumas, ele simplesmente fica em silêncio diante do pedido dela. E ela mesmo assim persevera, não desiste, e pela segunda vez ela clama com mais insistência, a ponto que os discípulos falem para Jesus: manda essa mulher embora, porque ela vem atrás de nós gritando. Manda ela embora, ela está nos incomodando. Só que ela estava perseverando no seu pedido. Quando ela pensa que ela vai ser atendida, lá no versículo 25, Jesus responde de uma forma negativa para ela. Ele diz: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Jesus queria testar a perseverança daquela mulher, ensinar a desenvolver aquela virtude. E quantas mães nós vemos que desistem por muito menos? Aquela mulher havia tentado 2 vezes, e quantos de nós já teríamos desistido na primeira vez em que somos tomados pelo silêncio da resposta? Quantos de nós já teríamos desistido diante de uma afirmação, de uma resposta negativa? E quantas mães desistem por muito menos dos seus filhos e acabam fazendo até loucuras, né? E eu lembro aqui agora de uma história que está muito na mídia, que é do menino Henri, e o fato da sua mãe ter desistido dele, ter cedido aquele padrasto, o que tudo indica, né? O menino foi morto por eles. Então é muito triste tudo isso que nós vemos acontecer. Quantos desistem dos seus filhos, das suas filhas, por muito menos. Só que aquela mulher gentia permaneceu ali. E sabe o que ela fez, meus irmãos? Depois de receber o silêncio e o não, ela chegou novamente para Jesus e o adorou. E através da adoração, ela clamou por socorro pela 3ª vez. Não desista dos seus filhos. Persevere aos pés de Jesus. Não desista dos seus filhos. Essa mulher teria perseverado até a sua morte. Ela suplicou novamente, e dessa vez Jesus respondeu mais duramente ainda no versículo 26, como nós lemos: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Jesus leva ao extremo, leva aquela mulher ao extremo. E ele usa aqui de uma expressão que era muito comum os judeus chamarem os gentios, que era de cachorro, de cachorrinho. Em situações assim, muitos ficariam indignados, bravos, dariam as costas, não é verdade? Só que ela ouve a resposta dura de Jesus e ela replica, e eu imagino que talvez com lágrimas nos olhos, ela fala: uma migalha somente, Senhor. Uma migalha, Jesus. Eu só preciso de uma migalha para minha filha. E no versículo 28 nós lemos a resposta então de Jesus dizendo: mulher, você tem muita fé, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Finalmente ela foi atendida em sua súplica. E através desse encontro com Jesus, ela desenvolveu a virtude da perseverança. Mesmo no mundo tão conturbado que é o mundo que nós vivemos, vale a pena ser mãe. Vale a pena ser mãe. Nunca desista disso. Persevere no ministério que Deus te deu com teus filhos. Busque no Senhor essa virtude da perseverança, mesmo diante das situações mais difíceis, mesmo diante das respostas negativas, mesmo diante dos nãos, mesmo diante do silêncio. Persevere em oração, persevere por seus filhos, continue acreditando. Uma história que nós conhecemos muito bem é a história do nosso pastor, e o quanto a mãe dele perseverou em oração por ele, pela vida dele, mesmo quando ele estava nas drogas, estava levando uma vida totalmente a par do evangelho, a par daquilo que Deus tinha pensado para ele, tinha programado para ele.
E quantas vezes ele mesmo testemunha que via a mãe dele orando por ele quando ele estava saindo ou quando ele estava chegando, e como aquilo fez diferença na vida dele. Hoje ele é um homem que serve a Deus, é um pai de família, é uma pessoa que produz para a sociedade, né? Poderia ser bem diferente. Então, persevere, busque em Deus essa força, busque em Deus essa virtude. Se é algo que você tem dificuldade, coloque diante do Senhor. Peça, Senhor, me ajude a ser mais perseverante. Me ajude a ser mais perseverante, às vezes, até nas coisas mais simples do dia a dia, na educação dos filhos, nas situações mais simples que nós precisamos perseverar. E como é difícil, meus irmãos. É uma ação difícil, mas nós podemos em nome de Jesus. O segundo texto eu quero te convidar a abrir em Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Então, no primeiro nós vimos a mulher gentia e a virtude da perseverança. E agora nós vamos ver Agar e a virtude de viver além de si mesma, viver além das suas fraquezas e das suas limitações. Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Eu não vou ler a história toda de Agar, mas também é uma pessoa bem conhecida da Bíblia, né? Uma personagem bem conhecida. Gênesis 16, 13, diz assim: então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? Os capítulos 16 e 21 de Gênesis vão contar a história de uma mulher chamada Agar. E ela era serva de Sarai, que era esposa de Abrão. E na história dela, nós vamos ver que Sarai era estéril, não podia ter filhos, já tinha idade avançada, ela e Abrão. Eles não haviam ainda entendido muito bem os planos de Deus para eles, mas a Sarai, então, oferece Agar, que era sua serva, para Abrão, perdão, ele era Abrão ainda, para que ela engravidasse e desse um filho, já que ela era estéril. E naquela época nós precisamos entender que dar uma concubina para assegurar um herdeiro era algo aceito e algo legal no Antigo Oriente, era algo que acontecia com muita frequência. Só que Abraão tinha recebido um chamado para fora do seu povo. E a poligamia não é algo dentro dos planos de Deus para o casamento, nós sabemos disso, né? Só que apesar de ser aceito e legal, Agar ela era considerada um objeto de valor, um bem material que servia para uso dos seus donos. Agar engravida de Abrão, e eu penso que ter engravidado, a história conta, né, que ela engravidou, e ter engravidado deu a ela um pouco de autoestima depois de ter sido usada, e o fato é que ela começou, então, começa uma rixa entre ela e Sarai, e essa rixa é tão grande que passou para os filhos, e hoje nós temos duas nações que ainda vivem em rixa por causa dessa rixa de duas mulheres referentes à maternidade, né? No Gênesis 16, versículos de 6 a 9, diz assim: Abraão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. A rixa foi tão grande, a situação delas era tão insuportável, que a Sarai vai até Abrão e pede para que ele tome uma atitude e se reclama e reclama de Agar, e Abraão diz então para Sarai que ela poderia fazer o que quisesse com a Agar. E Agar grávida, então vocês imaginam essa situação, né? A mulher grávida, ela já não bate muito bem da cabeça. Ela já tem os seus hormônios, já ficam meio fora do ar, fora do espaço. E então era uma situação muito difícil que estava vivendo aquele núcleo familiar. E a Sarai maltrata tanto Agar a ponto de Agar fugir. Mas o anjo do Senhor, no versículo 7, diz: mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem, para onde você está indo? E ela respondeu: estou fugindo da minha dona. Versículo 9. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. Deus vai ao encontro de Agar, mesmo seu filho não sendo filho da promessa. Mesmo ela tendo sido engravidada dessa forma, Deus vai ao encontro de Agar. Agar ela foi usada pela confusão e a dúvida de Sarai.
E Abraão simplesmente aceitou a oferta da sua esposa, mesmo sabendo que este não era o plano de Deus. Deus se compadece de Agar e promete cuidar dela e do seu filho. Prediz o que ia acontecer com ele e o nome que deveria chamá-lo de Ismael, que em hebraico significa literalmente Deus ouve. E Agar invoca o nome do Senhor que falava com ela e diz: Tu és o Deus que me vê. E ela pergunta em seu coração: teria eu visto aquele que me vê? O poço passa a se chamar Poço daquele que vive e me vê. E ela retorna para casa, e quando Isaac nasce, mais para frente, lá no capítulo 21 de Gênesis, nós vamos ver que tem um outro episódio, depois que nasce Isaac, Ismael já era maiorzinho, e eles começam de novo a ter uma rixa, e aí ela é mandada embora, né? Dessa vez ela não foge, ela é mandada embora apenas com um pão e com um odre de água, e eles passam por uma situação de quase morte. Só que Deus vai até o encontro deles, cuida do filho, cuida dela, faz um poço ali para eles, surge um poço onde eles podem tomar água e sobreviver, e eles não retornam mais para a casa de Abraão. Está em Gênesis 21 isso. Tu és o Deus que me vê, como nós lemos no versículo 13. Deus, ele nos vê, ele vê a cada um de nós, ele vê a cada uma das mães, e ele está olhando para nós, mesmo quando as nossas atitudes não estão de acordo com a nossa fé. Deus nos vê nas nossas limitações, Deus nos vê nas nossas fraquezas, e ele quer nos ensinar a virtude de vivermos além de nós mesmos. Deus nos vê em mais do que isso, ele nos alcança onde estivermos. Deus nos valoriza e reafirma o propósito para as nossas vidas. Além de nos ver, como nós vemos Agar falar, pensar em seu coração, teria eu visto aquele que me vê? Deus nos vê e ele se permite ser visto por nós, se permite ser sentido, se permite ser experimentado por nós. Mesmo diante das dificuldades, das falhas, busque a virtude de viver além de si mesmo, de viver além das suas falhas, além das suas limitações, das suas fraquezas, viver além dos erros que cometeu e dos erros que com certeza nós vamos cometer, porque nós cometemos muitos erros no decorrer da nossa vida. E nós possamos ter essa virtude de viver além disso, buscar em Deus essa força, esse poder, essa dunamis que vem para entender que o Senhor ele nos ama independentemente das nossas falhas, das nossas limitações, das nossas fraquezas, assim como ele fez com Agar. Vamos abrir agora em 2 Samuel 21, de 1 a 14. 2 Samuel 21, de 1 a 14. Nós vimos, então, a mulher judia, gentia, e a virtude da perseverança, Agar e a virtude de viver além de si mesmo, além das suas limitações, além das suas fraquezas, e Rispa e a virtude da sabedoria vinda da paciência. Rispa, essa parte aqui que nós vamos ver agora, está na nossa revista Visão Missionária, eu achei muito linda essa palavra, então eu quis compartilhar dentro da minha palavra com vocês também a história de Rispa, que não é uma história tão conhecida assim, mas é muito interessante. 2 Samuel 21, de 1 a 14. O capítulo 21 conta a história de Rispa, conta uma história muito interessante, mas nós vamos ler apenas de 5 a 10. Nós vamos ler a partir do versículo 5, diz assim: Eles responderam: Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos então 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei, respondeu o rei. Versículo 7. Mas, por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém, pegou Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aías, tinha tido com Saul. Versículo 9. E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles os enforcaram no monte diante do Senhor. E todos os 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Versículo 10. Então Rispa, concubina de Saul,
pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. E ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos. E não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. No tempo de Davi, o capítulo 21 de Samuel, de 2 Samuel vai nos dizer, houve uma grande fome que durou 3 anos. Essa fome sobreveio sobre toda a terra. E Davi foi consultar o Senhor, então, para entender o que estava acontecendo. E o Senhor revelou a causa para ele. Saul, que era o rei anterior, tinha desobedecido uma ordem de Deus no período em que reinou, e como consequência disso, a mão do Senhor estava pesando sobre todo o povo. Saul e sua família tinham sido culpados de terem matado os gibeonitas, porque existia um acordo em que os gibeonitas não seriam mortos pelos israelitas, só que Saul feriu esse acordo, foi lá e matou os gibeonitas. Davi vai então até o povo de Gibeá e buscando uma solução, buscando uma resposta para resolver aquele problema. E aí o povo diz para ele que para reparar o erro, eles pedem para Davi que entregue 7 homens que fossem da família de Saul para serem enforcados. Eles não queriam prata, eles não queriam ouro, mas eles queriam 7 homens da família de Davi para serem enforcados, e aquilo ia pôr fim à situação que estava acontecendo. Só que Davi começa a pegar aqueles homens e ele não pode pegar Mefibosete, filho de Jonatas, porque também havia uma promessa. E ele vai atrás de homens e ele encontra 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete também, que eram filhos de Rispa. E essa mulher, vocês imaginam a situação dessa mulher? Ela viu 2 dos seus filhos, os seus filhos, né? Não sei se eram mais do que 2, mas ela viu os seus filhos e os seus sobrinhos morrerem enforcados em praça pública. Uma grande vergonha para aquela família. E os corpos ficaram ali expostos durante meses sem serem sepultados. Ninguém assumiu a responsabilidade de enterrar os corpos, e em Israel era comum os corpos serem enterrados no mesmo dia, mas com eles não aconteceu nada, ninguém assumiu aquela responsabilidade e os corpos ficaram jogados. Ela então pega, diante daquela situação, ela começa um ritual de velório pelos seus filhos e pelos seus sobrinhos. Ela pega um pano grosseiro, estende sobre os cadáveres, isso está no versículo 10, e mesmo carregando uma enorme tristeza pela perda dos seus filhos, ela foi muito corajosa e muito determinada. Além disso, ela foi muito sábia em todas as decisões que tomou, sendo paciente para aguardar a ação de Deus sobre aquela situação tão difícil. Vocês imaginam a morte de um filho, ela parte o coração de uma mãe. Só sabe quem já passou por isso, só consegue entender realmente toda essa tristeza e essa angústia quem passa por essa situação de ter um filho morto. Quantas mães hoje também choram por verem seus filhos mortos espiritualmente, em suas próprias más escolhas e pecados? Quantas mães estão chorando por verem seus filhos mortos espiritualmente? Talvez não estejam enfrentando uma morte física, mas podem ter seus filhos distantes da palavra do Senhor, ou longe dos planos de Deus para o Senhor, mortos espiritualmente. Quantas mães choram, quantas mães estão clamando ao Senhor para que traga, para que restitua os seus filhos, para que ressuscite os seus filhos espiritualmente. E assim como Rispa, nós devemos cobrir os nossos filhos de oração e protegê-los espiritualmente. É um dever. A oração de uma mãe, ela é poderosa. A oração de uma mãe, ela tem muito poder, então nós precisamos orar e acreditar que a nossa oração, ela pode fazer toda a diferença na vida dos nossos filhos. Nós precisamos ter a sabedoria vinda da paciência para agir. Rispa, ela ficou 7 meses velando aqueles corpos. Vocês imaginam, ela ficou na rua durante 7 meses velando os corpos daqueles homens, dos seus filhos. Ela protegeu das aves dos céus e protegeu dos animais selvagens. De dia tinha as aves de rapina, e à noite tinha os animais selvagens que poderiam vir ali e comer os corpos. E o estudo fala que as aves de rapina apareciam durante o dia, e a palavra rapina tem a sua origem no latim e significa raptar, aquela que pega e leva consigo. E no mundo espiritual, tanto as aves de rapina quanto os animais selvagens, ele tem um simbolismo muito sério. Eles representam demônios que usam pessoas, coisas ou situações para raptar o coração e a alma dos nossos filhos. Então, quantas coisas estão aí sendo usadas pelos demônios para fazer isso com os nossos filhos? São as drogas, a prostituição,
a gravidez indesejada, né, as más companhias, as ideologias que estão aí. Hoje nós vimos na escola bíblica sobre a modernidade líquida, e uma das características que acontece na nossa modernidade é que nada mais é errado, tudo é válido, tudo depende do que tu sente, depende daquilo que tu entende que é bom, aquilo que tu entende que é melhor para ti. Não importa o que o outro pensa, não importa o que é aquilo que vai fazer o outro feliz também, importa sou eu. E quantas ideologias estão pregando isso hoje? Nós temos estudado muito no Só Guria sobre a ideologia do feminismo, e é muito interessante, né? Nós vemos combatendo, trazendo a feminilidade bíblica para os nossos dias, e como o feminismo tem atingido as nossas meninas hoje em dia também. São as más companhias que usam as suas habilidades para influenciá-los de forma negativa. A Rispa se responsabilizou não só pela vida dos seus filhos, mas também pela vida dos outros. Se nós vimos ali, ela cuidou dos 7 corpos, né? Isso significa dizer que nós também precisamos orar pelos amigos dos nossos filhos. Nós precisamos interceder por aqueles com os quais os nossos filhos andam, com os quais eles se relacionam, com as pessoas que eles têm contato. Rispa esperou por meses por uma providência por parte do rei Davi. Ela teve toda uma paciência de esperar por meses, até que chegou aos ouvidos do rei, e quando ele soube da longa jornada de Rispa, ele se comoveu, e o final do versículo do capítulo 21 vai dizer que ele providenciou um enterro digno para aqueles homens, depois de tanto tempo e devido ao testemunho dessa mulher, devido à sabedoria que ela teve, gerada dessa paciência. Imagina ficar 7 meses ali, velando aqueles corpos, cuidando dos corpos. Mãe, pai, mãe, nós que estamos aqui, que somos pais espirituais também, nunca desista de lutar pela solução dos seus problemas, mesmo que as coisas pareçam estar mortas para você. Busque a sabedoria que vem da paciência, permaneça firme, dependa de Deus. Ele vai vir ao seu socorro como veio ao socorro de Rispa e atendeu ao seu clamor. Querida mãe, nós que estamos aqui, busque em Deus as virtudes necessárias para exercer seu ministério com excelência. Busque em Deus essa virtude, lembrando que virtude é algo que vai muito além das nossas forças físicas, da nossa força intelectual, da nossa força emocional. É algo que transcende isso, é algo sobrenatural que sobrevém sobre nós. Precisamos buscar em Deus esse sobrenatural para exercermos esse ministério com excelência. Nós vimos alguns exemplos bíblicos, só que existem muitos outros. Nós poderíamos aqui ficar muitas horas conversando e lembrando de mães que estão na Bíblia, e talvez nós possamos aprender, inclusive, com mães do dia a dia, com mães de hoje, pessoas que você conhece, talvez da sua família, talvez da sua própria mãe, a mãe da sua mãe, né? Pessoas que vêm trazendo gerações, que vêm dando exemplos, que vêm sendo mulheres virtuosas em Cristo. Mulheres da Bíblia e mulheres que estão ao nosso redor. Então, nós vimos a mulher gentia e a virtude da perseverança, Agar e a virtude de viver além de si mesma, de suas fraquezas, de suas limitações. Né? Teve um filho que foi um filho fora do casamento e Deus veio com providência para ela, mesmo diante dos erros que ela havia cometido. Rispa e a virtude da sabedoria vinda da paciência, ela soube esperar o tempo de Deus, ela foi paciente e foi sábia. E assim nós poderíamos listar muitas outras virtudes que nós precisamos adquirir no decorrer da nossa vida como mães. Mas eu queria que nesse momento você pensasse em qual virtude você precisa desenvolver. Você como mãe, quais as virtudes que você ainda precisa desenvolver? Quais as que você precisa buscar em Deus para que o Senhor abençoe a maternidade, para que o Senhor abençoe seus filhos, para que você se sinta uma mãe mais feliz, uma mãe mais realizada. Pense nesse momento agora e nós vamos orar por isso, para que o Senhor nos encha das suas virtudes, nos encha da sua capacidade, nos dê condições para que nós possamos exercer esse ministério. Lembrando que é um ministério para filhos biológicos e para filhos espirituais também, porque nós somos pais e mães de muitas pessoas, né? Como a Bíblia diz, nós seremos de muitas gerações, que nós possamos deixar esse legado para muitas gerações. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui que estivemos refletindo na tua palavra. Obrigada por esses exemplos maravilhosos que nós temos na Bíblia, de mulheres, ó Deus, que foram mães e que viveram, ó Deus, as virtudes, aprenderam virtudes poderosas em Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai.
Obrigada que o Senhor nos ajude, como pais, como mães, como filhos, a desenvolvermos virtudes que possam glorificar o teu nome, virtudes que possam trazer bênção para as nossas famílias, para os nossos filhos. Nos abençoa nesse sentido, Senhor, que possamos experimentar muito mais do que já temos vivido, Senhor. Possamos viver além das nossas forças físicas, emocionais, além das nossas forças espirituais, que possamos aprender de Ti todos os dias e colocarmos em prática, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa cada mãe, Senhor. Abençoa aquelas mães que possam ter pedido seus filhos. Abençoa aquelas mães que estão orando pelos filhos que talvez espiritualmente estejam mortos, estejam longe dos seus caminhos. Abençoe os filhos que têm orado por suas mães, que talvez também estejam longe dos seus caminhos, ó Deus. Quantos filhos intercede para que suas mães possam ter um encontro verdadeiro contigo? Abençoa, Senhor. Traga a cura, traga a salvação para os nossos lares, para as nossas casas. E nos ajuda a nos desenvolvermos mais, a sermos mães segundo o teu coração, mães que te agradem, mães que vivam de acordo com a tua vontade. Nos dá uma restante de noite abençoado, cheio da tua presença. Nos dá uma semana também onde possamos ter experiências poderosas contigo e que o Senhor nos guarde, Senhor, de todo mal, nos livre de toda enfermidade, de todo acidente, nos livre dos dardos inflamados do maligno, Senhor, que possamos descansar em Ti, experimentarmos de Ti, Senhor, cada dia mais nas nossas vidas. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja guardando os nossos corações até a volta de Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.